A vida de Brenda Moraes podia ser medida em batimentos cardíacos, e cada um deles pertencia a Léo. Desde o momento em que seus olhos de um azul profundo, idênticos aos de um fantasma do passado, encontraram os dela pela primeira vez, o mundo dela se reorganizou em torno de um único centro de gravidade. Aquele menino. Cada respiração que ela tomava era um esforço para construir um mundo seguro para ele, uma fortaleza erguida com as paredes finas de um apartamento alugado, mas cimentada com um amor tão feroz que poderia, ela acreditava, repelir qualquer tempestade. E as tempestades vinham implacáveis e constantes. Se a luta dessa mãe e o segredo que ela carrega no olhar do filho já tocaram seu coração, deixe o seu gostei para eu saber que você está torcendo por ela. Aproveita, se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você, para não perder nenhum passo dessa jornada perigosa. Ah, e deixe seu nome nos comentários. Quem sabe ele não aparece com uma saudação especial em uma futura história aqui do canal. Queremos compartilhar narrativas que aquecem a alma e mostram que, mesmo diante dos maiores segredos, o amor e a verdade sempre encontram um caminho. Aos 24 anos, Brenda possuía a alma de alguém que já vivera o dobro. Havia uma seriedade em seu olhar que não pertencia à sua juventude, uma consequência direta das noites mal dormidas e dos dias que se desdobravam em uma maratona exaustiva entre dois empregos mal remunerados. Um de manhã, como garçonete em uma lanchonete barulhenta no centro da cidade, onde o cheiro de café e fritura se agarrava ao seu uniforme como uma segunda pele. O outro à noite, fazendo a limpeza de um escritório comercial, um trabalho solitário onde os únicos sons eram o zumbido das lâmpadas fluorescentes e o eco de seus próprios passos em corredores vazios. O apartamento deles, no terceiro andar de um prédio sem elevador, em um bairro operário, era a materialização de suas lutas. As paredes precisavam de uma nova camada de tinta. O sofá tinha um afundado permanente no lado esquerdo, e a torneira da cozinha pingava com uma teimosia rítmica que às vezes a enlouquecia. Mas, para Léo, aquele era o seu palácio. As paredes estavam adornadas com seus desenhos coloridos de super-heróis e dinossauros, e cada canto guardava uma lembrança feliz. Era ali que eles construíam fortes com lençóis, liam histórias até a voz dela ficar rouca, e travavam batalhas épicas com bonecos de plástico. Naquela manhã de terça-feira, o sol entrava timidamente pela janela da cozinha, iluminando as partículas de poeira que dançavam no ar. Brenda observava Léo, de 6 anos, debruçado sobre a mesa, a língua para fora em um sinal de concentração absoluta, enquanto tentava escrever seu nome em um caderno de caligrafia. Os cabelos castanhos e lisos, teimosos, caíam sobre a testa. O formato do queixo, o jeito como franzia o senho, eram facas pequenas e afiadas que cutucavam uma ferida antiga em seu coração. Eram os traços dele, de Michel Alcântara. O nome era um sussurro em sua memória, um eco de uma vida que parecia pertencer a outra pessoa. O garoto de 18 anos com um sorriso fácil e olhos que prometiam o mundo, que ela conhecera em um verão quente e inesquecível há 7 anos. Ele, o filho do dono de uma das maiores construtoras do país, passando as férias na modesta cidade litorânea, onde Brenda morava com a avó. Ela, a garota local de 17 anos, que vendia sorvete na praia e sonhava com um futuro longe dali. O romance deles fora um clichê perfeito e avassalador. Encontros secretos ao luar, promessas sussurradas com o som das ondas como trilha sonora, a sensação vertiginosa do primeiro amor. Para ela, era tudo. Para ele, como o tempo provaria, fora apenas um capítulo de verão. Quando as férias acabaram, ele se foi, deixando para trás uma promessa de que ligaria, de que voltaria. A ligação nunca veio. Semanas depois, Brenda descobriu a consequência daquelas noites estreladas. Sozinha, assustada e com o coração partido, ela tomou a decisão que definiria o resto de sua vida. Teria seu filho e o protegeria de tudo, inclusive da verdade sobre um pai que a descartara tão facilmente. Agora Michel era uma figura inalcançável, um nome que aparecia ocasionalmente nas colunas sociais ou em revistas de negócios. Um milionário de 35 anos, casado com uma socialite elegante, pai de 2 crianças pequenas. Ele era de outro universo,
um planeta distante cujas notícias chegavam a ela com anos-luz de atraso. Ela guardava seu segredo não por mágoa, não mais. A raiva adolescente dera lugar a um pragmatismo protetor. Para que Léo precisava de um pai que vivia em um castelo de cristal, alheio à sua existência? O amor que ela lhe dava bastava, tinha que bastar. Seu maior medo não era o confronto, mas a indiferença. Ou pior ainda, que Michelle, com todo o seu poder e influência, pudesse de alguma forma tirar Léo dela. Mãe, olha! A voz de Léo a puxou de volta para a realidade. Ele ergueu o caderno com orgulho. L-E-O. Consegui. Brenda abriu um sorriso que afastou todas as sombras. Ela se ajoelhou ao lado dele, beijando o topo de sua cabeça. Está perfeito, meu amor. Você é o menino mais inteligente do mundo. Ele riu, o som mais precioso que ela conhecia. Mãe, hoje você vai poder me buscar na escola? O sorriso de Brenda vacilou por uma fração de segundo. Hoje não, meu anjo. A mamãe tem que trabalhar até tarde, mas a dona Elvira vai te levar para casa e eu prometo que chego a tempo de te dar um beijo de boa noite. A pequena decepção no rosto dele foi como um soco. Era sempre assim. A vida era uma colcha de retalhos de promessas adiadas e momentos perdidos, tudo em nome da sobrevivência. A necessidade de estabilidade financeira era uma fera faminta que nunca se saciava. Naquela tarde, a fera mostrou suas garras. Brenda estava no meio do turno na lanchonete, equilibrando 3 pratos no braço, quando seu chefe, um homem azedo chamado Clovis, a chamou para o escritório. Brenda, sente-se, ele disse sem rodeios. A situação não está boa. O movimento caiu muito. Vou precisar fazer cortes. O coração dela começou a martelar contra as costelas. Seu Clovis, eu preciso desse emprego. Eu faço o que for preciso. Pego mais turnos. Não há mais turnos, menina. Ele a cortou, a voz desprovida de qualquer empatia. Sinto muito. Este é o seu último dia. Pode pegar seu pagamento na saída. O mundo de Brenda inclinou-se perigosamente. Aquele emprego era metade de sua renda, metade do aluguel, metade da comida na mesa. Ela saiu da lanchonete em um transe, o cheiro de fritura agora parecendo o cheiro do fracasso. O caminho até o ponto de ônibus foi uma tortura. Cada passo ecoava o pânico que subia por sua garganta. Ao chegar em casa, horas mais tarde, depois do turno de limpeza, o cansaço físico não era nada comparado à exaustão mental. Debaixo da porta, um envelope branco a aguardava. Não era uma conta comum. Era um aviso oficial, com letras vermelhas e ameaçadoras. Ordem de despejo. 30 dias para quitar os 3 meses de aluguel atrasado ou estariam na rua. As pernas de Brenda cederam. Ela deslizou pela porta até o chão, o papel tremendo em suas mãos. As lágrimas que ela segurava com tanta força finalmente vieram, silenciosas e quentes. Ela olhou ao redor do pequeno apartamento, para os desenhos de Léo, para o sofá afundado, para a torneira que pingava. Aquele não era um castelo, mas era o único lar que seu filho conhecia, e ela estava prestes a perdê-lo. O desespero era uma onda fria, subindo e ameaçando afogá-la. Ela pegou o celular, os dedos discando o único número que podia, o de sua melhor amiga, Júlia. Ju, eu não sei o que fazer, ela soluçou, a voz quebrada. Fui demitida, recebi uma ordem de despejo, eu vou perder tudo. Do outro lado da linha, a voz de Júlia era calma e firme, a âncora de sempre. Respira, Bren, respira fundo. Nós vamos dar um jeito. Sempre damos. Houve um silêncio por um momento, seguido pelo som de digitação. Olha, disse Júlia, a voz mudando, tingida por uma mistura de hesitação e excitação. Eu sei que parece loucura, mas eu estou olhando os classificados online. Tem uma vaga aqui. Parece boa demais para ser verdade. Que vaga, Júlia? Faxineira? Vendedora? Eu pego qualquer coisa, disse Brenda, a voz embargada. É para babá, disse Júlia lentamente. Babá interna. O salário, Bren, o salário resolveria todos os seus problemas, todos eles, e ainda sobraria. Uma faísca de esperança se acendeu no peito de Brenda. Interna. Isso significaria moradia, comida, segurança. Onde? Para quem? Júlia hesitou novamente. Então, é aí que a coisa fica complicada. É numa mansão no Morumbi, família Alcântara. O ar fugiu dos pulmões de Brenda. O nome caiu sobre ela como uma bigorna. Alcântara.
Não podia ser. Era uma coincidência cruel, uma piada doentia do destino. Não, Júlia, não pode ser, ela sussurrou, o pânico retornando com força total. Brenda, o anúncio diz que a esposa está contratando. Ela se chama Patrícia Alcântara. Júlia leu, confirmando o pior pesadelo de Brenda. Eles precisam de alguém com urgência para cuidar dos 2 filhos pequenos. A mente de Brenda girava. Era ele, Michel. Aquele mundo de cristal que ela observava de tão longe, agora abria uma porta que levava diretamente para o olho do furacão. Entrar naquela casa seria como caminhar voluntariamente para a boca do leão. É impossível. Ele me reconheceria na hora, ela disse, mais para si mesma do que para Júlia. Será? Bren, faz 7 anos. Vocês eram adolescentes. As pessoas mudam. Você mudou. E quem vai te contratar é a esposa. Ela nunca te viu na vida. Você usaria seu nome de solteira, Brenda Moraes. Ele provavelmente nem se lembra do seu sobrenome. Cada palavra de Júlia era lógica, mas o medo de Brenda era visceral. No entanto, o aviso de despejo em sua mão parecia mais frio e mais pesado do que qualquer medo. De um lado da balança, o risco de seu segredo ser descoberto. Do outro, a certeza de ficar sem teto com seu filho de 6 anos. Ela fechou os olhos, a imagem de Léo dormindo tranquilamente em seu quarto, invadindo sua mente. Aquele menino era sua única família, a razão de sua força. Por ele ela havia enfrentado o mundo. Por ele ela se tornara uma leoa. E agora, por ele, ela teria que fazer o impensável. Me manda o link, disse Brenda, a voz firme, a decisão cravada em seu coração como uma estaca. Eu vou me candidatar. Impulsionada pelo desespero absoluto e agarrando-se à frágil esperança de que ele jamais a reconheceria, Brenda preencheu o formulário online. Ela anexou uma foto recente, onde seu rosto parecia mais magro e mais cansado do que o da garota sorridente que ele conhecera. Ela enviou o currículo, omitindo qualquer detalhe que pudesse conectá-la àquela cidade litorânea do passado. E então ela esperou, o coração uma mistura caótica de terror e uma réstia de esperança. A resposta veio mais rápido do que ela imaginava. No dia seguinte, um e-mail com o brasão da família Alcântara em seu cabeçalho a convidava para uma entrevista, com a esposa. Patrícia Alcântara não fazia ideia de quem estava prestes a entrar por sua porta. E Brenda, tremendo, sabia que estava prestes a levar seu maior segredo para dentro da casa do único homem que jamais poderia descobri-lo. O trajeto até o Morumbi foi uma viagem entre mundos. A cada parada do ônibus, o cenário urbano se transformava. Os prédios modestos e o comércio de bairro deram lugar a muros altos, coroados com arame farpado e câmeras de vigilância que a seguiam com olhos de vidro indiferentes. Brenda sentia o peso de seu vestido simples, a bolsa gasta em seu colo, como se fossem um uniforme que a denunciava, que gritava que ela não pertencia àquele lugar. Cada fibra de seu corpo gritava para que ela descesse no próximo ponto e voltasse para a segurança precária de sua realidade. Mas a imagem do aviso de despejo estava gravada em sua mente, um talismã contra a covardia. A mansão dos Alcântara não era apenas uma casa, era uma declaração de poder. Muros de pedra branca, um portão de ferro forjado imponente e um jardim tão perfeitamente cuidado que parecia artificial. Brenda se anunciou pelo interfone com a voz trêmula, e o portão se abriu com um zumbido suave e intimidador. Ela seguiu por um caminho de pedras, o coração batendo na garganta até a porta principal, que foi aberta antes mesmo que ela pudesse tocar a campainha por uma empregada uniformizada. O interior era frio, vasto e silencioso. O mármore polido do chão refletia a luz de um lustre de cristal que pendia a 2 andares de altura. O ar era perfumado com algo floral e caro. Brenda sentia-se pequena, uma intrusa em um museu. Ela foi guiada até uma sala de estar formal, onde cada móvel parecia uma obra de arte intocável. E foi ali que ela a viu pela primeira vez. Patrícia Alcântara era exatamente como as fotos das colunas sociais a mostravam. Impecavelmente elegante. Usava um vestido de linho branco que contrastava com sua pele bronzeada, e seus cabelos loiros estavam presos em um coque perfeito. Ela não sorriu quando Brenda entrou.
Em vez disso, seus olhos azuis de um tom gélido e avaliador percorreram Brenda dos pés à cabeça, fazendo-a sentir-se ainda mais inadequada. Senhora Alcântara, disse Brenda, a voz um pouco mais alta do que pretendia. Sente-se, disse Patrícia, indicando uma poltrona que provavelmente custava mais do que Brenda ganhava em um ano. Brenda Moraes, correto? Sim, senhora. A entrevista foi um exercício de tensão contida. Patrícia fazia perguntas com uma eficiência cortante. Falou sobre a necessidade de discrição, de lealdade, de alguém que entendesse os limites entre ser uma funcionária e fazer parte da rotina da família. Brenda, por sua vez, respondia com o máximo de profissionalismo que conseguia reunir, focando em seu amor por crianças e em sua capacidade de se adaptar. Ela inventou uma história sobre ter cuidado de sobrinhos, sobre ter trabalhado para uma família que se mudou do país. Mentiras que saíam com um gosto amargo, mas eram necessárias para a sua sobrevivência. E o pai do seu filho? Patrícia perguntou de repente, a pergunta casual como uma navalha. O currículo não menciona um marido. O coração de Brenda parou por um instante. Nós não estamos mais juntos. Ela respondeu mantendo a voz neutra. Ele não é presente. Somos apenas eu e o Léo. Patrícia pareceu satisfeita com a resposta. Uma mãe solo, desesperada por um emprego. Para ela, aquilo era um sinônimo de funcionária dedicada e sem distrações. Alguém que não traria problemas, que seria grata e, acima de tudo, controlável. Você e seu filho teriam um quarto na ala dos funcionários, explicou Patrícia, levantando-se, sinalizando o fim da conversa. Suas responsabilidades seriam com meus filhos Theo, de 4 anos, e Laura, de 2. O horário é integral, com folgas quinzenais. Meu marido, Michel, viaja muito a trabalho e eu tenho meus compromissos sociais. Preciso de alguém em quem possa confiar plenamente. Ela fez uma pausa, olhando Brenda nos olhos. Você parece uma moça esforçada, Brenda, e parece entender o seu lugar. O emprego é seu, se o quiser. Pode começar amanhã. Brenda sentiu uma onda de alívio tão forte que quase a deixou tonta. Ela conseguiu. O medo ainda estava lá, um nó frio em seu estômago, mas o alívio era mais forte. Sim, senhora. Eu quero. Muito obrigada. No dia seguinte, Brenda e Léo chegaram com 2 malas gastas que continham tudo o que possuíam. O quarto na ala dos funcionários era maior e mais bem acabado que seu apartamento inteiro. Tinha uma pequena casa de banho privada e uma janela com vista para os fundos do jardim. Léo olhava tudo com olhos arregalados, maravilhado. Mãe, aqui tem chuveiro quente de verdade? Ele perguntou, sua inocência um bálsamo para o nervosismo de Brenda. Tem sim, meu amor. Tudo aqui é de verdade. Ela sussurrou abraçando-o com força. Os primeiros dias foram um borrão de novas rotinas. Conhecer os outros funcionários, que a trataram com uma cordialidade distante. Aprender os horários das crianças, suas comidas favoritas, suas manias. Laura, a mais nova, era uma bonequinha de cachos loiros que demorou um pouco para se acostumar com um rosto novo. Theo, por outro lado, era uma explosão de energia. Um menino doce de olhos curiosos que ficou imediatamente fascinado por Léo. Você é grande, disse Theo para Léo na primeira vez que se viram no jardim. Você sabe chutar bola? Léo, que herdara uma coordenação motora que Brenda nunca tivera, sorriu pela primeira vez desde que chegaram. Sei, minha mãe diz que eu chuto forte. Em poucos minutos, os 2 meninos corriam pela grama atrás de uma bola de futebol, suas risadas ecoando pelo jardim silencioso. Brenda observava, o coração dividido. Ver seu filho feliz, seguro, com espaço para correr e brincar, era tudo o que ela sempre quis. Mas a cada risada, o medo se intensificava. Aquela era a família dele. Aquele era o irmão de seu filho. E tudo era uma mentira. Foi nesse momento que ela notou um homem mais velho de uniforme cinza aparando umas roseiras perto do portão da garagem. Ele a observava. Era o Sr. Alberto, o motorista da família, como ela viera a saber. Ele estava ali há décadas. Seus olhos, por trás de óculos de aros grossos, eram gentis e incrivelmente perspicazes. Ele deu a Brenda um pequeno aceno de cabeça e um sorriso discreto, quase imperceptível. Mas havia algo em seu olhar, uma espécie de reconhecimento, de cumplicidade, que fez um arrepio percorrer a espinha de Brenda. Ele via a semelhança.
Brenda conseguiu evitar Michel por 3 dias. 3 dias em que ela respirou um pouco mais aliviada, começando a acreditar na falsa segurança que Patrícia lhe vendera. Ele estava viajando, dissera a esposa. Brenda se agarrou a essa informação, organizando seus dias para estar com as crianças na ala infantil da casa, longe das áreas sociais. Ela aprendeu a se mover pela mansão como um fantasma, silenciosa e invisível. Na tarde do 4º dia, o castelo de cartas começou a tremer. Brenda estava no jardim com as 3 crianças. Laura dormia em seu carrinho na sombra de uma magnólia, enquanto Theo e Léo construíam um castelo de blocos na varanda. O sol estava quente e uma tranquilidade preguiçosa pairava no ar. Brenda permitiu-se relaxar, observando os 2 meninos interagindo. Theo olhava para Léo com a adoração de um irmão mais novo, imitando seus gestos, rindo de suas piadas. E Léo, pela primeira vez, parecia verdadeiramente em casa. Foi então que ela ouviu. Um som que não ouvia há 7 anos, mas que seu corpo reconheceu instantaneamente. A voz dele, mais grave, mais ressonante, mas inconfundivelmente a mesma. Patrícia, cheguei mais cedo. O sangue de Brenda gelou. Seu coração deu um salto tão violento que ela pensou que fosse explodir. Ela se virou lentamente, como em um pesadelo, e lá estava ele, Michel Alcântara, parado na porta de vidro que dava para a sala de estar, o telefone no ouvido. Ele não era mais o garoto de 18 anos com o corpo magro de surfista. Era um homem, alto, imponente, vestindo um terno caro que parecia moldado a seu corpo. O cabelo era o mesmo, castanho e levemente ondulado, mas agora cortado de forma impecável. Havia uma autoridade em sua postura, uma confiança que o dinheiro e o sucesso conferiam. Seus olhos, no entanto, seus olhos eram os mesmos. Um azul profundo, o mesmo azul que ela via todas as manhãs no rosto de seu filho. Ele a viu. Seu olhar passou por ela, profissional, distante. Um aceno rápido de cabeça, reconhecendo a presença da nova funcionária. Nada. Nenhuma faísca de reconhecimento, nenhuma hesitação. Para ele, ela era apenas mais um rosto no cenário de sua vida perfeita. A dor foi aguda, uma punhalada de invisibilidade, mas foi rapidamente substituída por um alívio avassalador. Ele não a reconheceu. Júlia estava certa. "Papai!" Theo gritou, correndo em sua direção. Michel abriu um sorriso largo, e por um segundo Brenda viu o garoto que ela amara. Ele se abaixou pegando Theo no colo e o abraçando com força. "E aí, campeão, se comportou?" "Sim, e olha, papai, esse é o Léo, ele é meu amigo novo." Michel, com Theo ainda no colo, virou seu olhar para o outro menino na varanda. Léo tinha parado de brincar e olhava para ele com uma curiosidade solene, os grandes olhos azuis fixos nos dele. E foi aí que aconteceu. A máscara profissional de Michel Alcântara vacilou. Foi sutil, quase imperceptível para qualquer um, mas não para Brenda, que observava com a respiração suspensa. Um vinco se formou entre suas sobrancelhas. Sua expressão de alegria paterna foi substituída por uma confusão turva. Ele olhou de Léo para o seu queixo, para os seus olhos, para o jeito como o cabelo caía em sua testa. E então, seu olhar se moveu instintivamente para Brenda, que estava parada como uma estátua a poucos metros de distância. Ele não a estava vendo como a babá. Ele a estava vendo de verdade pela primeira vez. Ele olhou de volta para Léo, e a confusão em seu rosto se aprofundou. Ele não sabia o que estava vendo. Não entendia a familiaridade desconcertante naquele rosto pequeno, a ressonância estranha que sentia ao olhar para aquele menino. Era como olhar para um eco de si mesmo, um reflexo distorcido no tempo. O sorriso se desfez completamente de seus lábios, substituído por uma interrogação silenciosa e perturbadora. O segredo de Brenda, que ela pensara estar enterrado sob 7 anos de silêncio, de repente estava ali, vivo, respirando, estampado no rosto de seu filho, bem na frente do único homem no mundo que não poderia jamais conhecê-lo. E pelo olhar no rosto de Michel, Brenda soube que o campo minado em que ela estava pisando acabara de se tornar infinitamente mais perigoso. O momento congelou. O olhar de Michel, carregado de uma confusão que ele próprio não entendia, fixo em Léo. Brenda sentiu o ar ficar rarefeito, cada segundo se esticando em uma eternidade torturante.
Foi a chegada de Patrícia que quebrou o feitiço. Ela entrou no jardim com um sorriso forçado, os olhos passando rapidamente de seu marido para a babá e as crianças, tentando decifrar a estranha quietude que pairava no ar. Querido, que surpresa! Pensei que só chegaria à noite, disse ela, indo até Michel e dando-lhe um beijo no rosto, um gesto que era mais performance do que afeto. Ela deliberadamente se posicionou entre Michel e as crianças, quebrando sua linha de visão. Michel piscou, como se saísse de um transe. Ele balançou a cabeça levemente, afastando a sensação bizarra. O voo foi adiantado. Ele respondeu, a voz um pouco distraída. Ele olhou mais uma vez para Léo, que agora se escondera um pouco atrás de uma das colunas da varanda, intimidado pela intensidade daquele olhar. Michel forçou um sorriso para o filho. Vamos entrar, campeão. Conte-me sobre o seu dia. Enquanto eles se afastavam, Michel não olhou para trás, mas Brenda sentiu. Ela sentiu a pergunta não feita que ele deixou no ar. Naquela noite, ela mal conseguiu dormir. A imagem do rosto confuso de Michel estava gravada em suas pálpebras. A frágil barreira de invisibilidade que a protegia havia sido rachada. Ele não a reconhecera, mas reconhecera algo muito mais perigoso, seu próprio sangue no rosto de Léo. Os dias que se seguiram transformaram a mansão em um palco de tensão silenciosa. Michel, antes uma figura distante e absorvida pelo trabalho, começou a mudar seus hábitos. Passou a chegar em casa mais cedo. Em vez de se trancar no escritório, ele aparecia no jardim ou na sala de brinquedos. Oficialmente, era para passar mais tempo com Theo e Laura. Mas seus olhos, com uma frequência cada vez maior, encontravam Léo. Brenda assistia a tudo com o coração na mão. Era uma tortura e uma bênção distorcida. Certo dia, ela observava da janela da cozinha enquanto Michel tentava ensinar Theo a chutar uma bola de futebol. Theo, mais interessado em uma borboleta que passava, ria e corria na direção oposta. Léo, no entanto, observava cada movimento de Michel com uma concentração feroz. Michel, frustrado e divertido, com a falta de atenção de seu filho, notou o olhar de Léo. E você, Léo? Quer tentar? Léo hesitou, olhando para a janela onde sabia que sua mãe estava. Brenda deu um pequeno aceno, um nó se formando em sua garganta. Léo correu para o gramado. Mostre-me como você chuta, disse Michel, rolando a bola para ele. Léo recuou, correu e chutou a bola com uma força e precisão que eram surpreendentes para um menino de 6 anos. A bola voou reta, passando a centímetros da cabeça de Michel. Ele ficou genuinamente impressionado. Uau! Isso que é um chute, disse Michel rindo. Mas seu riso morreu quando ele observou a postura de Léo após o chute. O jeito como ele apoiava o pé, a inclinação dos ombros, era um espelho de si mesmo quando tinha aquela idade. Ele se lembrou de seu próprio pai, ensinando-o a chutar exatamente daquela maneira, naquele mesmo jardim, 30 anos antes. Quem te ensinou a chutar assim? Perguntou Michel, a voz suave. Ninguém, respondeu Léo, encolhendo os ombros. Eu só sei. Michel se aproximou e se agachou na frente dele, colocando as mãos em seus ombros. Você tem talento, garoto. Talento de verdade. Por um instante, o empresário milionário desapareceu e ali estava apenas um pai, olhando com um orgulho inexplicável para um filho que ele não sabia ser seu. De sua janela, Brenda sentiu uma lágrima solitária escorrer por seu rosto. Era a cena mais linda e mais aterrorizante que já vira. E ela não era a única observando. Da janela de seu quarto, no 2º andar, Patrícia via a cena se desenrolar. Ela não via um momento de conexão. Via seu marido, que mal tinha paciência para os interesses de Theo, completamente cativado pelo filho da babá. Uma semente feia de ciúme e suspeita começou a germinar em seu peito. No dia seguinte, Patrícia encontrou Brenda na lavandaria, dobrando as roupas das crianças. Brenda, ela começou, a voz melosa. Estive observando Léo. Ele é um menino adorável, tão educado. Obrigada, senhora Patrícia, Brenda respondeu, mantendo os olhos no lençol que dobrava. Ele se parece com o pai dele? Patrícia continuou a pergunta flutuando no ar, aparentemente inocente. Brenda sentiu um arrepio. Algumas pessoas dizem que sim, mas eu acho que ele tem mais traços da minha família. Ela mentiu. A resposta ensaiada saindo com mais facilidade do que ela esperava. É mesmo, curioso,
disse Patrícia, pegando uma das pequenas camisetas de Léo. Michel comentou que ele leva muito jeito para o futebol, uma habilidade natural. O pai dele também joga? Cada pergunta era uma pequena sonda tentando encontrar uma fissura em sua história. Não que eu saiba, respondeu Brenda, a voz firme. Acho que é só coisa de menino. Patrícia forçou um sorriso. Claro, coisa de menino. Ela saiu da lavandaria, mas deixou para trás uma atmosfera gélida. A guerra, antes inexistente, estava se tornando velada. As quase descobertas tornaram-se ocorrências que roubavam o fôlego de Brenda. Certa manhã, enquanto ela servia o café da manhã para as crianças, o Sr. Alberto, o motorista, entrou na copa para pegar uma garrafa de água. Ele viu Léo tentando, sem sucesso, abrir um pote de geleia. O menino franziu a testa em concentração, mordendo o lábio inferior exatamente da mesma maneira que Michel fazia quando estava focado em um problema. Sr. Alberto olhou para Brenda, que havia congelado ao ver a cena. Ele deu a ela um sorriso triste e cúmplice. Tem a mesma teimosia do patrão, ele disse em voz baixa, quase um sussurro, apenas para ela ouvir. Um bom coração, mas teimoso como uma mula. Ele piscou lentamente e saiu. Não era uma ameaça, mas uma confirmação. A verdade era óbvia para quem quisesse ver. O momento mais aterrorizante, no entanto, veio de Léo. Numa noite chuvosa, a família estava na sala de cinema da casa. Michel decidira que seria uma noite de família, e Patrícia insistira que Brenda e Léo se juntassem a eles, um gesto de falsa inclusão que era, na verdade, uma oportunidade para ela observar. Estavam assistindo a um filme de animação. Léo, que raramente se sentava tão perto de Michel, olhava para o rosto do homem iluminado pelo brilho da tela. Em um momento de silêncio no filme, a voz inocente de Léo cortou o ar. "Mãe", ele disse, alto o suficiente para todos ouvirem. "Os olhos do tio Michel são iguais àqueles de que você falou." O silêncio na sala foi absoluto. Brenda sentiu todo o sangue fugir de seu rosto. Patrícia virou a cabeça lentamente em sua direção, os olhos semicerrados. Michel, por sua vez, olhou para Brenda, a confusão de dias antes retornando com força total, agora misturada com uma nova e intensa curiosidade. "Do que ele está falando, Brenda?" perguntou Michel, a voz calma, mas penetrante. Brenda sentiu o pânico subir como bile. Ela precisava pensar rápido. "Ah, é uma bobagem, seu Michel", ela disse, forçando uma risada nervosa. "Outro dia, ele me perguntou sobre o pai dele, e eu disse que ele tinha os olhos de alguém que eu amei muito no passado. Ele é criança, faz essas associações." A explicação era plausível. Quase. Patrícia relaxou visivelmente, satisfeita com a aparente confissão de um amor perdido e fracassado, mas Michel não pareceu convencido. Ele continuou a olhar para Brenda por um longo momento, o cérebro trabalhando, tentando conectar peças que não se encaixavam. Um amor do passado com os mesmos olhos que ele, a semelhança do menino, a sensação estranha de familiaridade. O verdadeiro ponto de virada, no entanto, aconteceu alguns dias depois, em uma tarde de sábado. Michel, procurando por alguns documentos antigos de uma propriedade da família, decidiu vasculhar caixas que estavam guardadas no fundo do armário de seu escritório. Eram caixas de sua adolescência, cheias de tralha que ele nunca tivera coragem de jogar fora. Ele abriu uma caixa de sapatos velha e o cheiro de papel antigo e memórias empoeiradas o atingiu. Dentro havia fitas cassete, ingressos de shows, cartas e, no fundo, um pequeno envelope de revelação de fotos. Movido por uma nostalgia súbita, ele o abriu. A maioria eram fotos de amigos, de festas, de pranchas de surf. Mas então, uma delas o fez parar. Era uma foto tirada na praia, o sol do fim de tarde dourando a imagem. Nela, um Michel de 18 anos, bronzeado e sorridente, abraçava uma garota. Uma garota de 17 anos, com um sorriso luminoso, sardas no nariz e olhos que brilhavam de felicidade. Seu cabelo estava preso em um rabo de cavalo bagunçado pela brisa do mar. Ele virou a foto. Em sua própria caligrafia adolescente, torta e apressada, estava escrito: "Verão inesquecível. Eu e Brenda M. Brenda M." O ar ficou preso em seus pulmões. Ele olhou para o rosto sorridente da garota na foto. Era mais jovem,
mas cheia de vida, sem as sombras de cansaço que a babá de seus filhos carregava nos olhos. Mas não havia dúvida. Era ela. A mesma estrutura óssea, o mesmo formato dos lábios. Brenda Moraes. Sua mente começou a girar, as peças do quebra-cabeça se encaixando com uma velocidade vertiginosa e aterrorizante. Brenda. O amor de verão que ele deixara para trás com uma promessa vazia. A babá de seus filhos. Léo. O menino de 6 anos. 6 anos. O cálculo era simples e brutal. Ele olhou para a foto de novo, para a garota que ele abandonara. E então, sua mente sobrepôs o rosto de Léo sobre a imagem. Os olhos, o sorriso, o queixo. Não era uma semelhança vaga. Era uma cópia, um testamento vivo daquele verão. Michel recuou, esbarrando em sua cadeira. Ele segurava a pequena foto desbotada como se ela o tivesse queimado. O mundo que ele construíra, sua família perfeita, seu sucesso, tudo pareceu de repente uma farsa frágil. A confusão que o assombrava há semanas se transformou em uma certeza chocante e avassaladora. O segredo não estava apenas no rosto de Léo. O segredo estava ali, em suas mãos, e tinha um nome. E ele o havia trazido para dentro de sua própria casa. A descoberta da fotografia antiga alterou a atmosfera da mansão de forma sutil, mas profunda. Michel não confrontou Brenda. A certeza era uma fera pesada demais para ser libertada sem um plano, sem entender as consequências. Em vez disso, ele se tornou um observador silencioso, um homem assombrado em sua própria casa. Ele olhava para Brenda não mais como uma funcionária, mas como um enigma vivo, a guardiã de um segredo que redefinia todo o seu passado e presente. A raiva lutava contra uma onda avassaladora de culpa. Ele a abandonara. Aquele era um fato inegável. E agora, o fruto daquele abandono brincava em seu jardim chamando-o de tio. A raiva, por enquanto, estava voltada para dentro. Cada vez que via Léo, um nó de arrependimento se apertava em seu peito. 6 anos. Ele havia perdido 6 anos da vida do menino. Os primeiros passos, a primeira palavra, os aniversários. Eram buracos em sua memória que jamais seriam preenchidos. Ele olhava para Theo e Laura, seus filhos legítimos, e via tudo o que havia negado a Léo. Essa constatação o corroía por dentro, tornando-o distante e introspectivo, um comportamento que não passou despercebido por Patrícia. Foi ela quem insistiu na festa. Um evento anual para celebrar o aniversário da construtora de Michel era uma vitrine para seus negócios e para o status social de Patrícia. A mansão foi transformada. Luzes delicadas foram penduradas nas árvores, mesas cobertas com toalhas de linho foram dispostas no gramado, e uma orquestra de câmara tocava suavemente perto da piscina. Brenda, quero as crianças impecáveis, instruiu Patrícia naquela tarde, enquanto supervisionava os últimos arranjos. Eles podem ficar no jardim até às 8. Depois leve-os para a ala dos brinquedos. Quero que os convidados vejam que Michel é um pai de família, mas não quero crianças correndo e gritando por toda parte. A mensagem era clara. A família era um acessório para a festa. Brenda vestiu Theo e Laura em suas melhores roupas e vestiu Léo com uma camisa polo e calças caqui, o melhor conjunto que ela possuía. Os três pareciam um retrato, e a semelhança entre a energia de Theo e a calma observadora de Léo nunca fora tão evidente. A festa começou, e a mansão se encheu com o zumbido de conversas importantes e risadas forçadas. Brenda sentia-se um fantasma, navegando pelas bordas do evento, mantendo as crianças entretidas perto de uma fonte de pedra ornamental, longe da piscina e da agitação principal. Léo e Theo, alheios à complexidade do mundo adulto ao redor, inventaram uma brincadeira de esconde-esconde entre os arbustos bem aparados. Michel, circulando entre os convidados com um copo de uísque na mão, não conseguia tirar os olhos daquele canto do jardim. Ele via os três, seus 3 filhos. A palavra ecoava em sua mente, chocante e verdadeira. O acidente foi uma questão de segundos, uma explosão de movimento e som que rasgou a harmonia da festa. Theo, em sua excitação, tropeçou em uma pedra solta no caminho. Léo, que estava logo atrás, estendeu o braço instintivamente para segurá-lo, mas o impulso dos dois os levou ao chão. Theo caiu na grama macia, assustado, mas ileso. Léo, no entanto, caiu de mau jeito.
seu braço e a lateral de sua cabeça batendo com força na borda afiada da fonte de pedra. O grito que se seguiu não foi de Theo, mas de Brenda. Ela viu o sangue antes mesmo de ouvir o choro de Léo. Um corte feio se abriu em sua testa, perto da linha do cabelo, e o sangue começou a escorrer por seu rosto pálido, manchando sua camisa branca de vermelho vivo. A comoção atraiu olhares. Alguns convidados se viraram, curiosos. A primeira reação de Patrícia foi um flash de pura irritação. Uma cena, em sua festa perfeita. Mas a reação de Michel foi visceral e imediata. Ele soltou o copo, que se estilhaçou no chão de pedra, e correu. Ele não caminhou, não hesitou. Ele correu, empurrando um convidado surpreso para o lado, seus olhos fixos apenas na figura pequena e ensanguentada no chão. Léo! Ele gritou, o nome saindo de seus lábios com uma urgência paternal que calou a todos. Ele chegou ao menino ao mesmo tempo que Brenda. Ignorando completamente a esposa, os convidados e o caos, ele se ajoelhou na grama. Ele precisa de um hospital. Agora, disse ele, a voz firme no comando. Sem esperar resposta, ele pegou Léo nos braços, com uma delicadeza surpreendente e se levantou. Eu vou com você, disse Brenda, o pânico tornando sua voz aguda. Claro que você vai, respondeu Michel, já se movendo em direção à garagem. Patrícia ficou paralisada por um momento, o rosto uma máscara de humilhação e fúria. Seu marido, na frente de toda a elite da cidade, abandonando sua própria festa para levar o filho da babá para o hospital, carregando-o nos braços como se fosse seu. A suspeita que ela vinha nutrindo floresceu em algo mais sombrio e venenoso. A viagem para o hospital foi um borrão tenso. Michel dirigia com uma velocidade controlada, mas agressiva, enquanto Brenda, no banco de trás, pressionava um lenço limpo contra a testa de Léo, sussurrando palavras de consolo para o menino que soluçava baixinho em seu colo. O silêncio dentro do carro era pesado, quebrado apenas pelos soluços de Léo e pelo som dos pneus no asfalto. Michel olhava para o espelho retrovisor a cada poucos segundos, seus olhos encontrando não os de Brenda, mas o rostinho pálido e assustado de seu filho. No pronto-socorro de um hospital particular, Léo foi levado imediatamente. Michel e Brenda foram deixados em uma sala de espera estéril, sob a luz fria e impessoal das lâmpadas fluorescentes. O cheiro de antisséptico pairava no ar. A adrenalina que os sustentara começou a se dissipar, deixando-os com um medo cru. Ele vai ficar bem, disse Michel, mais para si mesmo do que para ela. Foi só um corte. Brenda apenas assentiu, incapaz de falar, torcendo as mãos no colo. Após o que pareceu uma vida inteira, um médico jovem apareceu. Responsáveis por Leonardo Moraes, ambos se levantaram de um salto. Ele está bem, o médico os tranquilizou. O corte era profundo, mas não atingiu nada grave. Demos alguns pontos e ele vai precisar ficar em observação por algumas horas, por precaução. Ele é um garoto corajoso. Brenda sentiu as pernas fraquejarem de alívio, mas o médico continuou. Houve uma pequena complicação. Ele perdeu uma quantidade considerável de sangue para alguém do seu tamanho. Fizemos um teste rápido de tipagem aqui e ele tem um tipo sanguíneo bastante raro. AB negativo. O médico olhou para a prancheta. Nós temos bolsas em nosso banco de sangue, claro, mas com tipos raros. É sempre bom saber se temos um doador compatível na família, caso haja necessidade de uma transfusão direta. Ele olhou para eles. Algum de vocês é compatível? Brenda sentiu um gelo percorrer sua espinha. A pergunta que ela nunca imaginou ter que responder. Eu sou o positivo, ela disse, a voz quase inaudível. Houve um segundo de silêncio. Michel, que estava de pé ao lado dela, respondeu de forma quase mecânica, a voz rouca e baixa, mas perfeitamente clara. Eu sou AB negativo. As palavras pairaram no ar entre eles pesadas e irrefutáveis. Não era uma suposição, não era uma semelhança, era biologia. Era um fato científico e inegável, que os conectava de uma forma que nenhuma mentira poderia mais esconder. Para Michel, foi o golpe final, a última peça, o selo de autenticidade em sua terrível descoberta. Ele virou o rosto para Brenda, e em seu olhar não havia mais confusão. Havia a dor aguda da traição, a amargura do tempo perdido, e pela primeira vez, uma acusação silenciosa e devastadora.
Nesse exato instante, Patrícia chegou ao corredor. Ela tinha vindo pegar seu marido, restaurar a ordem. Ela parou perto do balcão de enfermagem, pretendendo anunciar sua chegada quando ouviu a conversa. Ela ouviu a voz do médico, ouviu o tipo sanguíneo raro, ouviu a resposta de Brenda e, finalmente, ouviu a confissão de seu marido. Eu sou AB negativo. Para Patrícia foi como se uma luz ofuscante se acendesse, iluminando todos os cantos escuros de suas suspeitas. A semelhança desconcertante, a atenção incomum de Michel, o comentário inocente sobre os olhos. A história da babá sobre um amor perdido, e agora o sangue. A mesma herança rara correndo nas veias de seu marido e do filho daquela mulher. Sua expressão não mudou. A raiva que a consumia no caminho até ali se dissipou, sendo substituída por uma certeza fria, uma clareza glacial. A guerra não seria travada com gritos e acusações. Seria uma campanha silenciosa e metódica. Ela recompôs sua expressão, aplicou um verniz de preocupação em seu rosto e caminhou em direção a eles. Querido Brenda, como ele está? Fiquei tão preocupada. Seu tom era perfeito. Brenda estremeceu com a frieza por trás daquela falsa simpatia. Ela sentiu a mudança na atmosfera, a queda de temperatura. Patrícia agora sabia. Ela não suspeitava mais. Ela sabia. E o olhar que Patrícia lhe lançou por cima do ombro de Michel era o de uma predadora que acabara de encurralar sua presa. Enquanto Michel e Brenda entravam para ver Léo, Patrícia recuou discretamente pelo corredor. Ela pegou seu celular, o rosto sereno e determinado. Encontrou um número em sua agenda e discou. Alô? Ela disse, a voz baixa e afiada como um caco de vidro. Preciso dos seus serviços. É uma investigação particular, confidencial, é claro. O nome da pessoa é Brenda Moraes. Quero saber tudo, cada detalhe do passado dela de 7 anos para cá. Não deixe pedra sobre pedra. Ela desligou o telefone. A guerra velada havia acabado. Uma guerra declarada estava prestes a começar. E Patrícia Alcântara não pretendia perdê-la. Os dias que se seguiram ao incidente no hospital foram envoltos em uma névoa de pavor silencioso. A atmosfera na mansão Alcântara, antes apenas tensa, tornou-se irrespirável. Brenda sentia-se como um animal encurralado, consciente de que a predadora, Patrícia, apenas esperava o momento certo para o bote. Cada gesto de sua patroa, cada palavra polida, era carregado de uma ameaça subjacente. Um bom dia soava como uma contagem regressiva. Um pedido para buscar um copo d'água parecia um teste de sua compostura. Brenda vivia em um estado de alerta constante. Durante o dia, ela se forçava a manter uma fachada de normalidade para as crianças, especialmente para Léo, que ainda se recuperava do susto. Mas à noite, em seu quarto, a ansiedade a consumia. Ela vasculhava a internet em busca de apartamentos baratos, de empregos que pudesse conseguir rapidamente, mas a realidade era desoladora. Sem dinheiro, sem referências, ela não tinha para onde correr. Estava presa à mercê da mulher que agora detinha seu segredo como uma arma. Michel, por sua vez, tornou-se um espectro em sua própria casa. A confirmação no hospital o quebrara. A raiva que sentia de Brenda pela omissão era constantemente sabotada por uma culpa corrosiva por suas próprias ações. Ele era o homem que a deixara para trás. Ele era o covarde. Como poderia agora clamar por justiça? Ele mal falava com Patrícia, sentindo instintivamente a frieza que emanava dela, e seu silêncio criava um abismo ainda maior entre eles. Seu olhar para Léo era uma mistura dolorosa de amor recém-descoberto e profundo arrependimento. Ele queria falar com Brenda, queria gritar, queria entender, mas as palavras morriam em sua garganta, pesadas demais para serem ditas. Enquanto isso, Patrícia movia-se com uma calma assustadora, a calma de quem sabe que a vitória é certa. Ela observava o tormento de seu marido e o pânico velado de sua babá com uma satisfação fria. Ela estava apenas esperando. Esperando pelo pacote que selaria o destino de Brenda. O pacote chegou em uma tarde de quinta-feira. Um envelope grande e pardo, sem remetente, entregue por um mensageiro. Patrícia o levou para seu escritório, um santuário de decoração impecável e tons neutros, e o abriu com um abridor de cartas de prata. As primeiras a sair foram as fotografias,
Imagens granuladas, mas nítidas, de um Michel e uma Brenda adolescentes, abraçados na areia, rindo para a câmera, a juventude e a paixão de verão evidentes em cada gesto. Depois, vieram recortes de jornais da pequena cidade litorânea, com notas sobre as atividades sociais do filho do famoso empresário Alcântara. E, por fim, a arma definitiva, uma cópia autenticada da certidão de nascimento de Leonardo Moraes. Na linha designada para o nome do pai, as palavras se destacavam com uma clareza brutal, não declarado. Patrícia recostou-se em sua cadeira de couro, um sorriso fino e vitorioso nos lábios. Era mais do que ela esperava. Era a prova irrefutável, a narrativa completa da traição e do engano. Ela não era a vilã, era a vítima. E com essa convicção, ela começou a preparar o cenário para a execução. Naquela noite, ela anunciou com uma voz alegre e artificial: "Hoje teremos um jantar especial, apenas a família." Ela se virou para Brenda, que arrumava os brinquedos de Theo na sala. "E claro, você e Léo devem se juntar a nós. Quero agradecer formalmente, na frente de Michel, pelo seu cuidado e prontidão no dia do acidente. É o mínimo que posso fazer." O convite era uma sentença. Brenda sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Um jantar em família. A gentileza de Patrícia era mais aterrorizante do que qualquer grito. Era uma armadilha, e ela não tinha escolha a não ser caminhar diretamente para ela. Recusar seria admitir a culpa, seria dar a Patrícia a satisfação de vê-la fugir. Com o coração pesado, ela concordou. A mesa de jantar de mogno polido parecia um campo de batalha preparado. A porcelana fina e os talheres de prata brilhavam sob a luz do lustre, mas a atmosfera era tão pesada que poderia ser cortada com uma faca. Theo e Laura, sentindo a tensão, estavam estranhamente quietos. Léo, ao lado de sua mãe, olhava para o prato, intimidado pelo silêncio opressivo. Michel mal tocava na comida, o olhar perdido, pressentindo o desastre iminente. Patrícia esperou até que a empregada servisse o prato principal e se retirasse. Ela pousou o garfo e a faca ao lado do prato, com um clink delicado que ecoou na sala silenciosa, chamando a atenção de todos. "Sabe, Michel," ela começou, a voz calma, quase conversacional, "eu estive pensando muito sobre o passado ultimamente. Como as decisões que tomamos, especialmente quando somos jovens e irresponsáveis, podem ter consequências tão duradouras." Seu olhar se moveu de seu marido para a mulher sentada do outro lado da mesa. "Você se lembra daquele verão 7 anos atrás, Brenda? Na praia? Deve ter sido inesquecível." Brenda empalideceu, o sangue fugindo de seu rosto. Michel levantou a cabeça bruscamente, o olhar fixo em sua esposa, o medo se transformando em certeza do que estava por vir. Com um movimento lento e deliberado, Patrícia empurrou o envelope pardo sobre a mesa polida em direção a Michel. "Achei que você gostaria de rever algumas lembranças, para refrescar a memória." Com as mãos trêmulas, Michel abriu o envelope. As fotos de sua juventude espalharam-se sobre a mesa, e por cima delas, a certidão de nascimento de Léo, a prova de seu pecado e do segredo dela. A voz de Patrícia perdeu toda a sua doçura, transformando-se em aço frio e cortante. 6 anos, ela disse, cada palavra uma martelada. Por 6 anos, você escondeu o filho do meu marido. Você viveu debaixo do meu teto, comeu da minha comida, cuidou dos meus filhos, e o tempo todo você era uma mentirosa, uma fraude. Ela se virou para Brenda, que estava paralisada, as lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. A humilhação era um veneno se espalhando por suas veias. Você não passa de uma golpista, Patrícia cuspiu, a raiva finalmente rompendo a superfície. Uma oportunista barata que achou que podia se infiltrar na minha vida com esse seu filho e conseguir o quê? Uma pensão? Uma vida de luxo que você nunca mereceu? Léo, embora não entendesse o significado de todas as palavras, compreendia a raiva. Ele começou a chorar baixinho, agarrando-se à mão de sua mãe. O som do choro do menino pareceu enfurecer Patrícia ainda mais. Arrume suas coisas. Ela ordenou, a voz gélida e final. Eu quero você, e ele fora da minha casa. Agora. Você tem 10 minutos antes que eu chame os seguranças para jogá-los na rua. Você está demitida. O mundo de Brenda se resumiu àquele momento de devastação absoluta. Não havia defesa.
Não havia explicação que pudesse aplacar a fúria de Patrícia. Ela olhou para Michel uma última vez, uma súplica silenciosa em seus olhos, mas ele estava quebrado, olhando para os destroços de seu passado espalhados sobre a mesa, o rosto uma máscara de choque e dor. Ele não disse nada. Com a pouca dignidade que lhe restava, Brenda se levantou. Sua cadeira arrastou no chão, o único som além do choro de Léo. Vamos, meu amor, ela sussurrou, a voz embargada. Ela pegou a mão pequena e trêmula de seu filho e, sem olhar para trás, caminhou para fora da sala de jantar, deixando para trás o castelo de cartas desmoronado. A porta se fechou atrás delas com um clique suave, mas definitivo. Michel continuou sentado, imóvel, o zumbido do silêncio em seus ouvidos. Ele lentamente levantou a cabeça, seu olhar encontrando o de sua esposa do outro lado da mesa. E pela primeira vez, ele não viu a mulher elegante e companheira que ele pensava ter casado. Ele viu a profundidade de sua crueldade, a satisfação gélida em seus olhos. Naquele instante, ele percebeu que o segredo de Brenda era apenas uma parte da mentira. A outra parte, a mentira em que ele vivia todos os dias, era o seu próprio casamento. E agora, tudo estava em ruínas. A porta se fechou e o silêncio que se instalou na sala de jantar era mais ensurdecedor do que qualquer grito. Michel ficou paralisado, o olhar fixo nos destroços de seu passado espalhados sobre a mesa de mogno, as fotos de um verão distante, a certidão de nascimento de seu filho, o filho que acabara de sair pela porta com a mãe que ele havia humilhado com seu silêncio. Ele levantou os olhos lentamente para Patrícia. A expressão dela era de triunfo frio. Não havia remorso, apenas a satisfação de uma batalha vencida. Como você pôde? A voz de Michel saiu rouca, um sussurro carregado de repulsa. Na frente dele? Daquele jeito? Eu protegi a minha família. Ela respondeu, a voz gélida, endireitando-se na cadeira. Eu fiz o que você não teve coragem de fazer. Limpei a sujeira que você deixou para trás há 7 anos. A palavra sujeira atingiu Michel como um soco. Ele olhou para a mulher à sua frente e a viu de verdade pela primeira vez. Não como sua esposa, não como a mãe de seus filhos, mas como uma estranha, uma pessoa cuja crueldade ele nunca havia percebido. O castelo de cartas não era apenas o segredo de Brenda, era sua vida inteira. Sem dizer mais uma palavra, ele se levantou. O movimento foi tão abrupto que sua cadeira tombou para trás, caindo no tapete com um baque surdo. Ele pegou as chaves do carro sobre o aparador e caminhou para fora, ignorando os chamados de Patrícia, a voz dela se tornando estridente e desesperada ao perceber que sua vitória era oca. Ele entrou no carro e acelerou, deixando para trás os portões da mansão que agora parecia uma prisão dourada. Ele não tinha um destino. Sua mente era um turbilhão de imagens. O rosto de Brenda, pálido e manchado de lágrimas. Os olhos de Léo, arregalados de medo e confusão. O sorriso presunçoso de Patrícia. A dor em seu peito era uma coisa física, uma pressão que lhe roubava o ar. Ele dirigia sem rumo, o motor potente do carro de luxo, um rugido incongruente nas ruas cada vez mais simples da cidade. O brilho dos bairros ricos deu lugar às luzes mais fracas dos distritos operários. E então, como se o carro tivesse sua própria vontade, como se um ímã o estivesse puxando, ele se viu reconhecendo as ruas. Ele estava se aproximando do bairro de Brenda, o endereço que vira em sua ficha de contratação, o endereço do aviso de despejo, o único lugar que importava no mundo naquele momento. Ele encontrou o prédio simples, descascado, e parou o carro de qualquer jeito. Subiu as escadas correndo, de 2 em 2 degraus, o coração martelando no peito, uma mistura de pânico e uma necessidade desesperada de consertar o que parecia irremediavelmente quebrado. A porta do apartamento estava entreaberta. Ele podia ouvir o som de movimento apressado lá dentro. Ele empurrou a porta e entrou. A cena que encontrou foi de um desespero silencioso. O pequeno apartamento estava em um caos de caixas de papelão e sacolas. Brenda estava de costas para ele, enfiando roupas de criança em uma mala gasta com uma urgência febril. Ela estava fugindo, de novo. Léo estava sentado no sofá afundado, abraçando um pequeno dinossauro de pelúcia, observando a mãe com olhos tristes e quietos. Brenda!
A voz de Michel saiu mais embargada do que ele pretendia. Ela congelou, cada músculo de seu corpo enrijecendo. Lentamente, ela se virou. Seu rosto estava inchado pelo choro, mas seus olhos, ao encontrá-lo, brilhavam com uma mistura de medo e uma nova e feroz determinação. A mulher frágil da sala de jantar havia desaparecido. Em seu lugar estava uma leoa protegendo sua cria. A dor e a raiva de Michel transbordaram. Ele deu um passo para dentro, o espaço pequeno do apartamento parecendo encolher ao seu redor. 6 anos, Brenda. Você me roubou 6 anos da vida dele, da minha vida, ele acusou, a voz quebrando com o peso da perda. Brenda soltou uma risada curta e sem humor, um som que era pura dor. Roubei? Ela retrucou, a voz tremendo, mas ganhando força a cada palavra, liberando anos de silêncio e sofrimento. Ou eu protegi meu filho do homem que me descartou, como se eu não fosse nada. Onde você estava, Michel? Onde você estava quando eu descobri que estava grávida, sozinha e com 17 anos? Onde você estava quando minha avó morreu e eu não tinha ninguém no mundo além de um bebê na barriga? Onde você estava nas noites em que ele queimava de febre e eu não tinha dinheiro para o remédio? As lágrimas que ela segurara com tanta força na mansão agora caíam livremente, quentes e furiosas. Você era um sonho de verão, Michel. Mas a minha vida, a vida dele, era real. Eu tinha medo. Medo de que você me visse como um erro, uma mancha em sua vida perfeita. Medo de que sua família poderosa tirasse o meu filho de mim. Você não sabe o que é viver com esse medo todos os dias. Você não roubou nada de mim. Eu apenas sobrevivi à sua ausência. A vulnerabilidade crua em sua voz, a verdade inegável em cada palavra, quebrou a raiva de Michel como uma onda quebrando contra uma rocha. Ele a enxergou. Não a babá, não o fantasma de um amor de verão, mas a mulher incrivelmente forte que enfrentara o mundo sozinha por ele, por eles. A raiva se dissipou, deixando em seu lugar um arrependimento tão profundo que era quase insuportável. Ele deu um passo à frente, sua expressão suavizando da raiva para uma dor que espelhava a dela. Você tem razão, ele disse, a voz baixa e rouca, quase um sussurro. Eu fui um covarde, pior que um covarde. Eu era um garoto estúpido e egoísta, que não soube ver o tesouro que tinha na minha frente. Mas eu nunca te esqueci, Brenda. Brenda parou, atônita, o coração acelerando, o fôlego preso na garganta. Ele se aproximou mais, até que podia sentir o calor que emanava dela, ver cada lágrima em seus cílios. Nesses anos todos, ele continuou, a voz carregada de uma confissão que ele nem sabia que precisava fazer. Em cada sala de reunião, em cada jantar de negócios, em cada momento de silêncio, havia um vazio, algo faltando. E agora eu sei por quê. O vazio tinha o seu rosto. Ele estava perto o suficiente para tocar. Eu perdi 6 anos com o meu filho por causa do meu erro. Eu não vou perder mais um único segundo sem a mulher que eu amo. E sem esperar por uma resposta, sem dar tempo para que a dúvida ou o medo pudessem se erguer novamente, ele a puxou para si. Ele tomou seus lábios em um beijo que não tinha nada de gentil. Era um beijo desesperado, faminto, quase violento em sua paixão. Um beijo que carregava o peso de 7 anos de saudade, de palavras não ditas, de arrependimento amargo e da promessa inabalável de um futuro. Brenda resistiu por um instante, o choque paralisando-a, mas então o calor do beijo dele derreteu as barreiras que ela construíra ao redor de seu coração por tanto tempo. Suas mãos, que estavam espalmadas contra o peito dele, subiram e se enroscaram em seu cabelo. Ela respondeu ao beijo com a mesma intensidade, com a mesma fome, liberando toda a dor, toda a saudade, todo o amor que ela mantivera trancado. Ali, no meio da bagunça de um apartamento que representava todas as suas lutas, cercados por caixas que simbolizavam mais uma fuga, eles finalmente selaram o fim do segredo e o começo explosivo e apaixonado de tudo o que ainda estava por vir. A manhã seguinte não nasceu com a magia de um conto de fadas, mas com a luz crua e honesta do primeiro dia de uma vida real. Após o beijo que selou o fim de 7 anos de silêncio, eles não se entregaram a uma paixão cega. Em vez disso, exaustos e emocionalmente expostos, eles se afastaram, ofegantes, e se sentaram no chão, entre as caixas de papelão que representavam a vida nômade e instável de Brenda. Eles conversaram. Por horas enquanto a cidade dormia,
e os primeiros raios de sol começavam a pintar o céu de cinza e rosa, eles falaram como nunca antes. Não havia mais segredos, nem meias-verdades. Brenda, pela primeira vez, permitiu-se ser completamente vulnerável. Ela não falou apenas da dor da adolescente abandonada, mas dos medos da mulher adulta. O medo de perder sua independência duramente conquistada, o medo de ser vista apenas como a mãe do filho dele, o medo de que o mundo de Michelle, com todo o seu brilho e complexidade, engolisse a vida simples que ela, apesar de tudo, se orgulhava de ter construído. Michelle, por sua vez, não tentou resolver os problemas dela com promessas de dinheiro ou uma vida fácil. Ele ouviu. Ele absorveu cada palavra, cada hesitação, cada lágrima silenciosa. E quando foi sua vez de falar, ele abriu seu próprio coração com uma honestidade brutal. Falou da solidão que sentia no topo de seu império, do vazio de um casamento que era mais um acordo de negócios do que uma parceria, da culpa que o corroía por sua covardia juvenil e, acima de tudo, do reconhecimento de que a força que ele tanto admirava no mundo dos negócios não era nada comparada à força que ela demonstrou ao criar o filho dele sozinha. Foi uma conversa que não apagou as cicatrizes, mas as limpou, permitindo que começassem a cicatrizar. Quando a manhã chegou, eles tomaram a primeira de muitas decisões juntos, a mais importante de todas. Precisamos contar a ele, disse Brenda, a voz rouca de cansaço e emoção, olhando para a porta do quarto onde Léo dormia. Chega de segredos. Michelle concordou com um aceno, o rosto sério. Juntos, eles acordaram Léo gentilmente e se sentaram com ele no sofá gasto. O menino, sentindo a nova e calma energia entre a mãe e o homem que ele conhecia como tio Michel, olhava de um para o outro com curiosidade. Michel se ajoelhou na frente dele, para que ficassem com os olhos no mesmo nível. Léo, ele começou, a voz suave. Sabe como você sempre perguntou sobre o seu papai? Léo assentiu, os olhos azuis, tão parecidos com os de Michel, fixos nele. Bem, às vezes, os adultos demoram um pouco para encontrar o caminho certo um para o outro. Às vezes, eles se perdem. Eu me perdi por um tempo, disse Michel, e sua mão encontrou a de Brenda no sofá, um gesto de união e força. Mas eu encontrei meu caminho de volta. Léo, eu sou seu pai, e eu estou aqui agora para não ir mais embora. Não houve choque ou confusão no rosto do menino. Havia algo muito mais profundo, um reconhecimento, como se uma peça de seu próprio quebra-cabeça interno tivesse finalmente se encaixado. Ele olhou para a mãe, que sorria entre as lágrimas, e depois de volta para Michel. Com a pureza simples de uma criança que reconhece o amor em sua forma mais verdadeira, Léo se inclinou para a frente e abraçou Michel pelo pescoço. Um abraço apertado, que dizia tudo. Michel o envolveu em seus braços, fechando os olhos com força, sentindo o peso e a maravilha daqueles 6 anos perdidos finalmente retornando para ele. Mais tarde, naquela manhã, enquanto Brenda preparava um café simples, Michel fez a ligação que selaria seu passado. Ele se afastou, mas Brenda pôde ouvir o tom de sua voz. Firme, calmo, definitivo. Patrícia, acabou, ele disse sem rodeios. Vou pedir aos meus advogados que entrem em contato com os seus para acertar todos os detalhes do nosso divórcio da forma mais civilizada possível, pelo bem de Theo e Laura. Desejo que você encontre a felicidade, mas a minha vida, a minha família, está aqui agora. Houve uma pausa e então ele desligou. Ele não parecia aliviado ou feliz, mas sim resolvido. Como um homem que finalmente fez a escolha certa, não importando o quão alto fosse o custo social ou financeiro. Sua prioridade era clara. Vamos tomar um café, ele disse a Brenda depois de um momento. Um café de verdade em uma padaria, longe daqui. Pela primeira vez em muito tempo, eles saíram do apartamento não para fugir, mas para celebrar. Ao caminharem pela rua do bairro simples, sob o sol da manhã, Michel pegou a mão de Brenda. O gesto era natural, protetor. Alguns vizinhos olharam, curiosos com o homem de roupas caras andando de mãos dadas com a moça do 302. Mas Michel e Brenda não notaram. Eles não eram mais o milionário e a babá, o segredo e a mentira. Eram um homem e uma mulher que, contra todas as probabilidades, haviam escolhido um ao outro. Era o primeiro ato público de sua nova vida.
A cena definitiva da resolução não aconteceu em um restaurante caro ou em uma viagem exótica. Aconteceu alguns dias depois, na pequena e apertada cozinha do apartamento de Brenda. Michel, que havia passado os últimos dias em um hotel enquanto os advogados iniciavam o processo de divórcio, estava ali. Ele trocara os ternos caros por uma camiseta simples e calças jeans. E estava tentando, com um fracasso cômico, virar panquecas em uma frigideira velha. Léo, sentado à mesa da cozinha, dava gargalhadas a cada vez que a massa se dobrava de forma errada ou grudava na espátula. Papai, está tudo quebrado. Brenda parou na porta segurando uma xícara de café e apenas observou a cena. O cheiro de café fresco e panquecas levemente queimadas enchia o ar. Não havia luxo, não havia empregados, não havia mármore polido. Havia apenas uma desordem feliz, barulhenta e incrivelmente real. Um sorriso genuíno que vinha do fundo da alma iluminou seu rosto. Era isso. Era esse o lar que ela sempre sonhara em dar a seu filho. Michel se virou, vendo-a na porta. Ele ergueu a espátula suja de massa com um sorriso envergonhado. Acho que precisamos de um novo começo, ele disse, o olhar cheio de carinho. E de uma cozinha maior. Ele secou a mão em um pano de prato e tirou algo do bolso. Deslizou sobre a mesa em direção a ela. Não era uma caixa de veludo com uma joia. Era um chaveiro simples, com uma única chave de latão. Não é uma mansão, ele disse, a voz baixa, o olhar fixo no dela, prometendo não um império, mas um mundo. É uma casa, perto de um parque, com um quintal para o Léo correr e um quarto grande o suficiente para as nossas bagunças, para começarmos do zero, juntos. Brenda se aproximou da mesa. Suas mãos, que por tantos anos carregaram sozinhas o peso de suas vidas, tremiam levemente ao pegar a chave. Seus dedos se fecharam sobre os dele, que ainda estavam sobre a mesa, e o calor de seu toque era uma promessa. Naquele momento, Léo saltou da cadeira e correu para abraçá-los, seus bracinhos envolvendo as pernas de ambos, formando um círculo, uma unidade. A imagem final não era a de uma vitória grandiosa sobre o mundo, mas a de uma conquista infinitamente mais profunda. A paz, a normalidade e a alegria de uma família de verdade, reunida em uma pequena cozinha, pronta para construir seu próprio lar, uma panqueca queimada de cada vez. E assim, com a promessa de um novo começo construído sobre a verdade, termina a história de Brenda e Michel. E aí, gostou? Se a jornada emocionante desse casal, de um segredo doloroso a uma família de verdade, te prendeu até o fim, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas próximas tramas. Seu gostei nos mostra que histórias de superação e amor verdadeiro como essa são as que mais aquecem o coração. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.